Momento Equestre começa aqui na Sociedade Hípica Paulista para mostrar para vocês a 33ª Exposição Internacional do Cavalo Lusitano. Nós estamos começando essa exposição maravilhosa que está acontecendo aqui na Sociedade Hípica Paulista com o presidente da própria associação, o Orfeu, que vai nos falar um pouquinho do que vai acontecer nesses 4 dias de exposição internacional da raça do cavalo lusitano. Tudo bom, Orfeu? Tudo bem, é um prazer falar com você novamente. O prazer é nosso e eu queria saber tudo o que está acontecendo aqui na Hípica. Então, nós estamos aí na 33ª, Exposição Internacional do Puro Sangue Lusitano. É uma exposição que reúne o melhor da raça, é uma das maiores exposições da raça em todo o mundo, né? E a Hípica Paulista é um palco, acho que nobre para essa raça que tem evoluído muito dentro do esporte mundial. Você está à frente da associação há quanto tempo? Eu estou há 1 ano e meio. E o que você está achando da evolução? Porque nesse 1 ano e meio aconteceu muita coisa. Nós fomos para as Olimpíadas, nós estamos com cavalo no salto, equitação de trabalho, o Fabinho me falou agora que tirou 3º lugar com o cavalo lusitano na França. Me fala um pouco dessa evolução da raça. Então, o cavalo lusitano é um cavalo multifuncional. Por quê? É um cavalo que foi selecionado para ser montado há muitos anos, né? Então não é uma seleção de 50 anos, é uma seleção de muitos anos, de milhares de anos. Isso faz com que o cavalo lusitano tenha bom desempenho em várias modalidades. O que está acontecendo hoje é que, com a preferência de alguns criadores, vão mais para o adestramento, outros mais para a equitação de trabalho, outros para o salto. O lusitano também está começando a fazer rédeas, né, que também é um esporte da FEI. Então, a gente vê uma evolução de uma raça dentro de vários esportes, várias modalidades esportivas. E isso tem aumentado o mercado, aumentado a visibilidade da raça, né, que foi um dos pontos importantes da nossa chapa e do nosso desafio, é tornar o lusitano, a nível de Brasil, mais conhecido do que ele era, né? Então a gente já está tendo penetração aí no sul, no norte, e já tínhamos aqui no estado de São Paulo, temos aí um polo importante agora no Rio de Janeiro, no adestramento também. Então tudo isso tem tornado o cavalo lusitano mais conhecido e é uma raça que tende a crescer, que, como já foi falado, é uma raça multifuncional e muito agradável de ser montada. Você tem noção mais ou menos quantos animais você está recebendo nessa exposição? Nós temos 250 animais aqui, nas diversas modalidades, né? Equitação de trabalho, salto, adestramento e o concurso morfológico, onde se analisa o modelo, né, do animal dentro da raça e também a sua funcionalidade. Mudou um pouco a morfologia, o que hoje está se considerando, antigamente não. Por exemplo, assim, o cavalo lusitano antigamente era muito chinfrado, hoje em dia não é tanto. O que eles estão notando e o que é importante para caracterizar a raça hoje em dia? O padrão racial, na verdade, não mudou, ele é igual desde quando foi escrito, né? Ele permanece igual. O que acontece assim, com o passar dos anos, com uma melhoria também na criação, na alimentação, o cavalo ganhou um pouquinho mais de altura, né? Antes a média da raça era em torno de 1,59 m, 1,60 m, hoje já se fala em 1,64 m, 1,65 m. Claro que, como eu coloquei anteriormente, o que vai determinar a escolha da pessoa e do criador é a modalidade esportiva que ele quer praticar, né? Por exemplo, a equitação de trabalho, as rédeas, o cavalo, para se lidar na fazenda e no campo, necessita de um centro de gravidade mais próximo do chão, então não pode ser um cavalo muito alto,
né? Ao contrário do cavalo de adestramento ou de salto, onde se procura aí um cavalo com uma passada maior, com mais amplitude, então é um cavalo com mais estatura, aí ao redor de 1,65 m, 1,68 m, né? Agora, quando a gente fala em padrão racial, as características raciais de cabeça, pescoço e tal, elas são próprias do cavalo lusitano e num concurso morfológico isso é levado em conta, né? Agora, independente se o cavalo tem 1,60 m, 1,67 m, 68 m, o que se verifica é o equilíbrio das peças, né, das partes do corpo do cavalo, né? O equilíbrio é o que é o ponto-chave, porque a gente quer ver grandes cavalos, né, e não cavalos grandes, né? Você pode ter um cavalo muito alto que ele não é grande, né, que ele tem peças pequenas. Você pode ter um cavalo não tão alto que ele tem peças proporcionais e grandes, né? O importante é ter proporção em todos os aspectos. Exatamente, é ter proporção, porque na verdade o objetivo do criador é produzir um animal que você olhando para ele em termos arquitetônicos, vamos colocar assim, as peças se encaixam e elas possam funcionar, né? E quando a gente julga na morfologia, isso tem que se encaixar dentro do padrão racial. Aí vai no perfil da cabeça, como você falou, que na verdade o padrão racial normalmente estão nas extremidades, né? Que é o formato da cabeça, são as extremidades de casco, dos membros, a crina, né? Mas, assim, tradicionalmente o cavalo lusitano é um cavalo de formas arredondadas, né? Aí as pessoas confundem muito, é o bolinha. Não, um cavalo, para ser bom cavalo, ele tem que ter propulsão, ele tem que ter elasticidade, ele tem que ter flexibilidade, né? Nós estamos falando com uma pessoa que também é veterinária e entende tudo disso. Então, o cavalo, ele tem que, para ser montado e para ter um bom desempenho, ele tem que ter tudo isso que a gente falou. E um cavalo de formas arredondadas, com peças, né, ele tem, vamos dizer assim, ele mais facilidade. Então, ele tem mais facilidade de flexibilidade lateral, ele tem mais facilidade de baixar a garupa, de flexionar o dorso, né? Porque o cavalo, quando ele já está num estágio mais avançado de equitação, é como se fosse uma mola que você comprime e solta, né? Então, se o cavalo tem essas formas arredondadas, é muito mais fácil isso acontecer. É o que acontece com o puro sangue lusitano. Quem está julgando, foi uma aula agora, hein, gente? Quem está julgando essa exposição na parte morfológica que nós vamos mostrar já já? Então, nós temos 3 juízes internacionais da raça, né? Por coincidência, nessa exposição os 3 são portugueses, né? Que é o Rui Rosado, o Antônio Vicente e o Nuno dos Santos Pereira, né? Além de juízes internacionais de morfologia, eles também são juízes internacionais de equitação de trabalho. Então eles também estão julgando a equitação de trabalho. E o Antônio Vicente, além disso, é juiz nacional de dressagem. Eu estou ao lado da minha amiga carioca, Alejandra, que se dá muito bem com os cavalos da raça lusitana. Vamos perguntar para ela como é que foi isso, porque eu sei que ela já montava cavalos de outra raça, mas ela se destacou realmente, inclusive é campeã brasileira, com os cavalos dessa raça. Ale, tudo bom? Tudo bom? Bom dia, Silvia. Tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom, gente, ela tem um cavalo que é, inclusive, o protagonista de novela. O teu cavalo fez que novela? Ele fez Amor à Vida e Em Família. Como é que ele chama? Almansor HI. Ele é lindo. Você já montou cavalos de outra raça e você hoje em dia está competindo com cavalos da raça lusitana. Como é que você vê isso? Para você tem mais facilidade? Então, Silvia, eu já montei sim outros cavalos e o Almansor foi primeiro lusitano e eu tô apaixonada. Para mim é o melhor cavalo do mundo. Ele é bonzinho, ele é um pet, ele é confortável, ele é concentrado, ele é tudo de bom. Me disseram, eu nunca montei cavalo lusitano, mas me disseram que são extremamente inteligentes e aceitam muito fácil o seu comando. É mais ou menos por aí? Com certeza. É um cavalo extremamente inteligente, ele aprende muito fácil.
ele tem uma boa vontade de aprender, de querer te ajudar o tempo todo. São cavalos flexíveis, cavalos sérios. São, assim, eu não tenho o que dizer. Para mim, estou muito feliz. Você está fazendo que categoria? Agora eu estou fazendo a média 1. E ele como é que está evoluindo nessa categoria? Então, ele está indo bem, ele assim, é um cavalo tardio, mas ele está aprendendo bem, está me ensinando muito também, que eu nunca fiz. Então, a gente está aprendendo junto. É muito bom. E você está entrando nessa exposição, competindo, é no Nacional? Nacional e pela Copa da BPSL. E você está treinada, você veio do Rio quando? Me fala um pouquinho. Então, eu cheguei quarta, ele chegou aqui na segunda, eu cheguei quarta, sendo que há 2 semanas atrás a gente veio para o Challenge também. Então a gente está viajando muito. Mas acaba que é bom que a gente viaja, encontra os amigos, o pessoal aqui também do Lusitano é muito. Tem um calor humano, todo mundo cumprimenta todo mundo. É muito legal. Acaba que é um passeio, além de uma prova. Muito bom. Não estou do lado de qualquer pessoa, não. Estou do lado do campeão mundial de equitação de trabalho e com cavalos lusitanos. Fabinho, que beleza, você teve na França agora, 3º lugar, você já foi campeão mundial de equitação de trabalho. Eu gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que é a equitação de trabalho. Isso, é um prazer falar com você, né? Então, a equitação de trabalho foi criada, né? E simulando um trabalho criado que o pessoal trabalha no campo, que são 4 fases, né? A parte de ensino, maneabilidade, velocidade e a prova da vaca. Então, são os movimentos que você utiliza no campo, né? E mais com a parte de escola junto. Eu sei que você faz equitação de trabalho com um cavalo lusitano, ficou reconhecido internacionalmente através da raça, mas se usa outras raças para fazer equitação de trabalho ou é só o lusitano? Não, por exemplo, a França usa o camarguês, tem o cavalo, o italiano, lá, os alemães usam os cavalos deles, né? Então tem todas criação anglo-árabe, árabe, quarto de milha, todos fazem equitação no mundo todo. O lusitano tem muita flexibilidade, por isso que ele se dá tão bem na equitação de trabalho? Isso, né? É um cavalo assim, nas 4 fases, é um dos cavalos mais completos, né? Por exemplo, eu fui agora, o primeiro campeão mundial, que teve o primeiro campeonato foi eu, né? E 3º ficou outro brasileiro, que é o Luciano, né? E ficamos vice por equipe. Agora fui para a França, fiquei em 3º. Um cavalo de 25 anos, que foi o primeiro campeão mundial. Que bárbaro! Fala para quem está nos assistindo, como é que é o nome dele? Bílio do Rimo. É um senhor, mas é um senhor muito chique, né? É muito chique, por exemplo. E no adestramento, é o único cavalo, né, do mundo inteiro que ganhou, do Mini Mirim até São Jorge, com 12 pessoas diferentes. Fábio, não é normal um cavalo de 25 anos estar competindo e com esse glamour e ainda ganhando. Até que idade, mais ou menos, um cavalo da raça lusitana tem ainda brilho para competir tanto no adestramento como na equitação de trabalho, numa trelagem? Olha, lá nós temos a margem dos nossos cavalos, tem cavalo de 23, 22 anos competindo normalmente, né? O brilho, por exemplo, na equitação é 11 vezes campeão brasileiro, né? E foi campeão brasileiro ano passado com 25 anos. Também. Você pratica adestramento? Você faz a trelagem? Você faz equitação de trabalho? Qual dessas modalidades hípicas você gosta mais e você se sente mais à vontade? Olha, rapaz, eu gosto principalmente da equitação e do adestramento, que ajuda a outra, né? Tem um cavalo, disciplina, tudo. Então você tem um domínio melhor da qualidade dos seus movimentos, né? Então a disciplina do adestramento é muito importante para você aplicar na equitação, né? A tua família toda monta, né? Então, né, já a Sabrina foi a primeira, né? A primeira campeã brasileira com lusitano, né? Campeã das Américas, campeã do Challenge. E o Juninho também, acho que 8 vezes
campeão brasileiro, e agora a netinha com 5 anos já está montando um lusitano, montando o brilho. Você tá com neta, eu não sabia. Jure, e ela já monta? Com 5 anos já é com o brilho. Como é que ela chama? Ana Laura. Ana Laura. Pois é, o Brilho já é um cavalo escola e eu acho que é um cavalo que tem uma sensibilidade muito grande para saber quem está em cima e respeitar, né? E a recepção que ele tem com as crianças dentro dos obstáculos é a mesma coisa que se fosse controlado. Por um controle remoto não era tão controlável. Ele foi para as Olimpíadas com cavalo lusitano. Também participou do Pan-Americano. Gente, nós estamos falando de um dos cavaleiros mais experientes em matéria de adestramento aqui do Brasil. É o Leandro. Leandro, nós estamos em plena exposição do 33ª exposição do cavalo lusitano e eu acho que você pode falar um pouco sobre essa raça para nós, porque acho que mais do que ninguém tem experiência diária com essa raça. O cavalo lusitano, para mim, falar dele para mim é sempre uma honra, porque foi o cavalo que me colocou no esporte de alto nível. Foi com o cavalo lusitano que eu fui a primeira vez para uns Jogos Pan-Americanos, que é o Luar, que era da propriedade do Eduardo Fischer, em 2003. E em 2008 foi um cavalo lusitano também, o Oceano do Top, que me levou a uma Olimpíada. Então eu só tenho que falar muito bem dessa raça, né? Você monta cavalo alemão também. E pode falar para quem está nos assistindo, você acha que ainda vai demorar muito no Brasil os cavalos lusitanos chegarem ao nível que os cavalos alemães? Porque aqui os criatórios ainda são muito novos. E o cavalo alemão tem muitos e muitos e muitos anos de tradição, né? O que eu acho, assim, eu costumo falar como cavaleiro e como cavaleiro do esporte, do adestramento, o que eu costumo falar é que, assim, existem bons cavalos em qualquer raça, né? E se o pessoal do lusitano, os criadores do lusitano se preocuparem em criar um cavalo de esporte, procurarem criar um cavalo com a qualidade para o adestramento, que eu acho que já estão fazendo isso e já está começando a aparecer bons produtos, eu acho que logo estamos aí. Hoje já temos alguns cavalos já bacana, já chegando já na Olimpíada e Jogos Mundiais já chegando em 8º. Então eu acho que não vai demorar tanto tempo assim. Espero que não, né? Aqui nessa exposição você está participando com cavalo lusitano ou cavalos de outra raça, e que provas você está entrando? Eu estou participando com um cavalo jovem, um cavalo lusitano, que é da propriedade do Damas, Rodrigo Damas. É um cavalo de 5 anos, é um cavalo que tem uma categoria bem bacana.
E também estou participando da série Forte, que é a série Forte 1, que aí já é com um cavalo alemão, que é da propriedade do Gabriel. E também estou participando da série Forte 2, que é a São Jorge, já começa já a preparação já para seletivas já aí do Pan-Americano. E aí é também um cavalo alemão da propriedade da Patrícia Vilela. Como é que está a tua vida esportiva esse ano? O que você pretende mais participar, além desse evento que você está participando aqui hoje? Eu estou preparando os meus cavalos, na realidade, aqui para mim está servindo meio uma preparatória, assim, para ver algumas qualidades dos meus cavalos e também alguns defeitos que eu consiga melhorar, pensando no brasileiro. Vai ser aonde? Eu acredito que vai ser na Hípica Santa Amaro, que vai sair o brasileiro lá. Então, mas é isso, assim. E o objetivo agora é começar a empistar esse cavalo meu, que é da série Forte, começar a empistar ele, já começar a colocar ele em ritmo de competição séria, pensando nas seletivas já do Pan-Americano. Primeiro eu quero saber como é que está os seus produtos aqui nessa exposição maravilhosa, quem a senhora trouxe, em que provas eles estão entrando, os produtos Castanheiro, que já é uma grife muito legal aqui da raça lusitana. Os nossos produtos têm saído bem, já tivemos algumas medalhinhas aí, algumas éguinhas bem colocadas na morfologia e estamos tendo sucesso nas provas funcionais. Tivemos um primeiro lugar no adestramento, com um cavalo que é prata da casa, o Ulisses do Castanheiro, cavalo que fica em casa, é um professor, ele é o professor dos novos alunos na nossa casa, e outros que estão se saindo bastante bem. E a gente trouxe animais tanto para as provas de morfologia quanto para as provas funcionais, equitação de trabalho e adestramento. E eu gostaria que a senhora nos explicasse um pouquinho essa prova que está acontecendo aqui nas nossas costas. O que se faz numa prova de morfologia? As provas de morfologia, na verdade, são as provas que definem a raça, vamos dizer. Definem os padrões da raça, seguem os padrões da raça e são premiados aqueles que estão mais de acordo com o que se considera padrão da raça, né? Então, a raça lusitana tem suas características, como, por exemplo, a cabeça encarneirada, ao contrário do árabe, que tem a cabeça côncava, a nossa é de convexa. Enfim, são os padrões morfológicos da raça, como nós temos nos cães ou na raça humana, raça negra, raça branca. Então nós temos as características. A raça lusitana tem um animal que é caracterizado por tamanho médio, é um animal que morfologicamente deve caber num quadrado, e você vai analisando ponto a ponto, cabeça, pescoço, espádua, dorso, cernelha, garupa. Cada uma dessas partes tem uma conformação específica da raça. Isso tudo traz ao cavalo uma certa mobilidade especial. Os movimentos laterais do lusitano são superiores ao de outras raças, um cavalo de muita flexibilidade. O que não se analisa em tudo isso, eu acho que é o principal ponto da raça, que é o temperamento do cavalo. As provas de morfologia analisam a forma e analisam os andamentos. Então, a prova completa é morfologia e andamentos. E aí se quer um andamento leve, um transpiste no passo, que é um cavalo que realmente tenha uma boa impulsão traseira, né? Mas ela deixa de lado o temperamento. E, na verdade, a gente vê que o temperamento do lusitano traz a clientela, porque realmente é um cavalo que é cativante, aprende muito e
você passa por baixo desse cavalo muitas vezes. O cavalo, em geral, os machos não são castrados, a menos que as pessoas peçam para ter mais segurança, é óbvio. Mas o cavalo inteiro é muito dócil. Eu estou ao lado de um criador que é referência em termos de cavalo lusitano. Pois é, Manuel Tavares, que é o titular da Cudelaria Rocas do Voga e que está presente. Acabou de sair esse cavalo que vocês viram agora de morfologia, um produto muito lindo. Se saiu muito bem seu produto, né? Saiu bem, sim. Ontem nós tivemos 3 categorias que a gente conseguiu vencer com medalha de ouro, então é importante. Eu vejo que, de qualquer forma, todos os produtos que eu vi ontem têm melhorado, a raça tem melhorado muito a cada ano e sempre no caminho da funcionalidade, ou seja, dos movimentos em que o esporte exige, principalmente o esporte que a gente usa mais com adestramento. Os cavalos estão se direcionando para isso, tanto em tamanho, como em ângulos e como em movimentos operacionais. Então eu estou muito feliz em ver, de um modo geral, a evolução da raça. Com quantos animais você está aqui na exposição? 40. Nossa, você está em morfologia, quitação de trabalho? Morfologia, quitação de trabalho não. Estou no salto, no adestramento e na morfologia. Há quanto tempo você cria? Eu comecei em 1996, então já tem aí quase 20 anos. Manuel, você exporta seus produtos? Faço, a gente fazia um leilão anual nos Estados Unidos, fizemos 6 anos seguidos, mas depois com aquela crise forte dos Estados Unidos a gente parou um pouco. Estamos esperando um pouquinho agora que o mercado volte a melhorar, mas eu exportei muito, acho que eu sou um dos criadores que mais mandou cavalo para os Estados Unidos. E qual é a tua expectativa nessa evolução da raça? Eu acho que a raça tem crescido muito, a gente tem visto nos jogos equestres aí mais importantes, a participação cada vez mais presente aí do cavalo lusitano. Realmente é um cavalo que se permite fazer boas provas, ele se dá muito ao cavaleiro, então ele tendo capacidade física e de movimentos, os movimentos corretos, é um cavalo reunido, permite muito bem os cavaleiros, mesmo os não tão profissionais, a conseguir fazer boas provas, a fazer boas pontuações e ter prazer no dia a dia e no treino e nas provas menores. Então ele é um cavalo que atende muito os amadores e começa a atender os profissionais. E Momento Equestre fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido esses grandes momentos da 33ª Exposição Internacional do Cavalo Lusitano, aqui, diretamente da Sociedade Hípica Paulista. Se vocês perderam algum programa ou querem se inteirar com assuntos diários de hipismo, entra no www.momentoequestre.com.br. Até a próxima semana em algum lugar por aí.